tempo importante para a recuperação de atleta necessário no Vasco para a reta final, adiamento de reforma e também metas importantes envolvendo um novo negócio na SAF do Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A pausa da data FIFA chega justamente em uma hora que vai possibilitar o Vasco ter a oportunidade de Coutinho conseguir justamente se recuperar e ajudar o Cruz Maltino na reta final do Campeonato Brasileiro. O jogador que tem se desfalcado o Vasco durante os últimos compromissos terá justamente esse tempo para que consiga se recuperar de alguns problemas que vem sentindo e que tem possibilitado o jogador ficar ausente dos compromissos do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Essa é uma fase importante tanto para ele quanto para o Vasco, que precisa de todos os seus jogadores em plena forma para que consiga alcançar o seu objetivo final na temporada de 2024. Nos últimos meses, Coutinho enfrentou alguns desafios significativos. Desde que retornou ao Vasco, já perdeu cerca de 9 compromissos devido a problemas físicos. Isso não apenas impactou, claro, seu desempenho individual, mas também afetou a equipe em alguns momentos, tendo em vista que o Vasco, assim, visualiza nele a intenção de um jogador que, claro, pode ajudar o Cruz Maltino em qualquer momento. O time precisa de um jogador que tenha a qualidade dele e que assim permita ter a experiência em campo, especialmente agora, em que cada ponto conta muito importante na tabela de classificação. A presença de Coutinho pode ser um diferencial que o Vasco precisa para que assim consiga garantir uma posição ainda melhor no Campeonato Brasileiro e quem sabe conseguir garantir a sua classificação à próxima Libertadores da América, nem que seja mesmo na fase de pré na competição, que claro seria muito importante para o clube de forma geral, também no modo de receitas. A pausa na competição é uma chance de ouro para Coutinho, que está se dedicando de forma intensa aos treinamentos e à recuperação, e é nessa fase de reabilitação que se torna fundamental, pois permite que ele trabalhe não apenas todos os problemas que o afastaram dos gramados, mas também uma condição física geral. É o momento ideal para que ele consiga fortalecer e assim conseguir melhorar a sua resistência nessa volta ao Vasco, garantindo que esteja pronto para os desafios que vão vir pela frente. O Vasco, que também de forma geral vive um momento de pressão durante os últimos compromissos, no qual não conseguiu desempenhar um futebol de forma positiva, terá também esse tempo para que consiga corrigir os erros evidentes na equipe. Muito esperada por boa parte da torcida do Vasco, a reforma de São Januário, um dos estádios mais icônicos do Brasil e principalmente um dos mais antigos, e a Casa do Vasco deverá sofrer um atraso. O início das obras, que deveriam começar já no fim do Campeonato Brasileiro, deve ser adiado. E agora o clube se vê em uma corrida contra o tempo para que consiga concluir todos os detalhes e que essa reforma possa ter uma nova definição. Primeiramente, é fundamental entender que está em jogo na reforma de São Januário, que não apenas é um estádio, é um símbolo de muita história na tradição do Vasco e desde sua inauguração em 1927 tem sido o palco de alguns momentos bem importantes, não só no futebol brasileiro, mas também para a sociedade do país. A modernização do estádio visa não apenas melhorar a infraestrutura e a experiência dos torcedores, mas também garantir com que o Vasco continue buscando uma relevância no cenário nacional esportivo. O adiamento das obras traz assim desafios bem significativos. O clube precisa encontrar uma solução rápida que assim faça com que o clube consiga estar viabilizando recursos necessários. A venda de parte do potencial construtivo do estádio é uma das alternativas que o Vasco está considerando. Isso significa que o clube pode vender o direito de construção em áreas adjacentes no estádio e permite assim com que investidores desenvolvam alguns projetos imobiliários e que ajudem a financiar essa reforma. Uma reforma que obviamente se é falada há bastante tempo, mas nunca sai de papel. O Cruz Maltino visualiza mais uma vez a oportunidade de visualizar essa reforma começar, além disso, se tornando essa reforma
algo muito importante que não deve ser visto apenas como uma necessidade de forma mais imediata, mas como um investimento no futuro do clube para as temporadas que virão pela frente, com o Gigante da Colina buscando um estádio mais moderno que possa atrair bem mais gente e bem mais recursos. O assunto SAF no Vasco deverá ser cada vez mais abordado com o passar das semanas, tendo em vista que esse assunto passou a se intensificar ainda mais após a recente entrevista do presidente Pedrinho, que comentou mais sobre a oportunidade de alguns investidores aparecerem para buscar saber mais informações sobre o Gigante da Colina. E quando se trata de um negócio envolvendo um futuro investidor, especialmente no Vasco, que já tem um histórico recente também de SAF com um outro investimento, é fundamental que o presidente esteja estabelecendo alguns critérios claros e objetivos. Ele, durante a última entrevista coletiva, compartilhou também de algumas visões bem importantes sobre como essa negociação deve ser conduzida com a possibilidade de um novo investidor. É essencial assim também entender cada lado desses pontos para que o Vasco não possa errar mais como errou durante a escolha do último investidor envolvendo a SAF do Cruz Maltino. Na coletiva, o presidente já havia comentado em relação a alguns pontos importantes. O primeiro critério mencionado por ele foi a credibilidade do investidor. Significa que o potencial parceiro deve ter um histórico comprovado de sucesso. Outro ponto crucial é a saúde financeira deste investidor. O Vasco precisa de um parceiro que não apenas tenha recursos disponíveis, mas que também saiba administrá-lo de uma forma eficaz. O planejamento esportivo e financeiro é outra parte muito vital da negociação que foi citada por Pedrinho, além também da estrutura do centro de treinamento, o CT, que é outro aspecto que não pode ser negligenciado, e garantias que possam proteger a instituição. Esses também foram pontos importantes levantados por Pedrinho em toda a necessidade de garantias que protejam o clube. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.